O Supremo Tribunal Federal, que nos últimos anos se comporta como um partido de oposição. E eu gostaria de fazer a seguinte pergunta ao ministro Alexandre de Moraes: por que o senhor não pede o CNPJ do MST, um movimento radical, criminoso, ligado ao Partido dos Trabalhadores? Ministro Fachin, que fez um manifesto em defesa ao próprio MST. Ministro Fachin, que apoiou a presidente Dilma, para ele presidente. Ministro Barroso, que defendeu e queria absolver o terrorista comunista César Batista. O mesmo ministro Barroso que elogiava o médium João de Deus há algumas semanas, falou que o presidente Bolsonaro tem problema espiritual. É constitucional que o Senado chame na chincha esses ministros, que puxem a orelha desses... Escalada crescente de violência na política que foi metodicamente trabalhada pelo bolsonarismo. Lembremos aqui que o presidente Bolsonaro repete inúmeras vezes nas suas falas, nos seus discursos, a intolerância e o ódio contra os seus adversários. Aqueles que pensam diferente de Bolsonaro, na visão dele, deveriam ser eliminados. Um dos fundadores do PT, o professor universitário Mauro Iazzi, disse a seguinte frase: não devemos permitir que mesmo uma pessoa boa, sendo de direita ou sendo conservadora, nós vamos reservar uma boa bala, uma boa espingarda, um bom paredão e uma boa cova. Não vimos quando o Adélio esfaqueou o presidente da imprensa classificá-lo como lulista ou bessulista. E basta a esquerda pesquisar o histórico da mídia, do estuprador, do médico do final de semana, para ver a quem ele tinha simpatia. Eu já estou cansada, é como o Olavo de Carvalho fala. Nossa. Não basta explicar, você tem que desenhar e explicar o desenho. Eu já falei tanto do Lula aqui, um quadrilheiro, chefe da maior quadrilha do Brasil, ladrão, afundou o país numa miséria, em dívidas, e não precisou nem de coronavírus para isso. Encheu os bolsos de dinheiro e mandou para ditaduras. A Venezuela e Cuba devem 3,5 bilhões ao BNDES. As provas estão aí, vê quem quer. Agora eu te falo um negócio. Se vocês elegerem o Lula ano que vem, vocês merecem não sei que palavra usar, porque eu não posso falar palavrão. Mas a M que vai virar esse país. Vocês merecem a miséria que vai se tornar esse país. Vocês merecem tudo que o Lula, tudo de ruim. O Lula, por exemplo, passe dos 35 que ele sempre teve, só não teve quando a classe média e a classe alta, todo mundo, depois da carta, famosa carta ao povo brasileiro, que disse assim: não, vamos acreditar nesse homem, que ele vai trazer, ele vai limpar a política. E foi exatamente o oposto, nunca houve tamanha corrupção. E é fantástico também a história da política brasileira, que de repente um homem está sendo processado por tantos crimes, né? E ao mesmo tempo já quase que, se não me engano, uma condenação praticamente certa, né? Em alguns crimes, como é o caso do Lula, ainda ter seguidores no volume. Você sabe por que a gasolina está cara? Você sabe por que o óleo diesel está caro? É porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada. Não é a BR distribuidora, Lula. Você sabe disso, você está mentindo para o povo brasileiro para sair da responsabilidade daquilo que você fez. E o que ele fez? O que o Fernando Henrique fez, igual. Vendeu a Petrobras para o acionista minoritário. Qual é a justificativa que dão o Michel Temer para fazer a paridade de preço internacional? O interesse do acionista minoritário. E aqui para nós, o acionista minoritário não tem nada a ver com a sua vida, com a nossa vida, com a sorte do povo brasileiro, com a fome do povo, com a inflação. O acionista minoritário só tem uma razão para estar na Petrobras: ganhar dinheiro. E quem botou esse acionista minoritário para mandar e desmandar, dar as cartas da Petrobras, foi você, Lula. Quem é mais rico, o Lula, o Bolsonaro ou o Ciro Gomes? Eu me peguei pensando nisso e fui dar uma olhada no patrimônio declarado deles, né, que é obrigatório pelo TSE. O Lula tem R$ 7.423.725,78 e boa parte disso está em dinheiro, numa previdência privada, um VGBL, né? Tem dinheiro e tem liquidez. Ciro Gomes declarou um patrimônio aí de R$ 3.039.761,97, né? Ele tem 4 imóveis e 2 veículos, uma empresa dele lá,
e não tem dinheiro em espécie. E o Bolsonaro, na verdade, ele só tem um patrimônio aí de R$ 2.317.554, mas ele tem R$591 mil na poupança. Que é isso, Bolsonaro? Pelo amor de Deus, até o Lula tá investindo melhor que você. Pega esse dinheiro aí, tira esse dinheiro da poupança, transfere aí para alguma corretora, põe esse trem pelo menos na Selic, rapaz. Tá doido, perdendo dinheiro. Então para de querer apoiar o cara errado, pô. Que te roubou durante 14 anos. Quer botar esse cara para voltar a roubar teu banco de novo? Ou tu acha que o dinheiro que lá no apartamento do Gedel da Bahia caiu do céu? Não veio da Caixa Econômica Federal? Querem botar esse tipo de gente para dentro com uma cartinha? Com uma cartinha? Igual a carta ao povo brasileiro? Que fez exatamente o contrário. Foi a maior corrupção da história da humanidade. Já provou que não dá certo, pô. Já viu a roubar. Vai botar o cara que roubou teu banco para voltar a trabalhar aqui? Ah, lá atrás... Pessoalmente, eu não apoio ninguém, presidente. Com todo respeito, assim. Eu te falei aí, não tenho nada pessoal contra o senhor, mas eu acho que o seu maior defeito é ser político. Nunca foi tão fácil tomar um partido. É só você olhar pra Anitta, pro Tico Santa Cruz e se posicionar do lado oposto. Aquele idiota veio aqui no seu podcast e falou um monte de idiotice. Você perguntou pra ele, o Bolsonaro é fascista? Ele disse, é. Aí você perguntou, por quê? Não, porque veja bem, fascismo é um conjunto de coisas, não é nada. Fascismo tem componente antissemita, supressão de liberdade, perseguição política e governo totalitário. O Brasil tem esses 4 elementos? O Brasil tem um governo totalitário? Não, o Brasil tem parlamento. O Brasil tem perseguição religiosa? Tem componente antissemita? Não. O Brasil tem supressão de liberdades individuais de maneira institucionalizada? Não. O Brasil tem figura de culta personalidade? Não. Tem foto do Bolsonaro espalhada por aí, como tinha do Hitler e do Mussolini? Não. Então ele é um imbecil. Ele é um imbecil. É olhar onde o Tico Santa Cruz está e se posicionar do outro lado. É muito simples. Sabe quando é que a senhora vai se aposentar na regra atual? 62. Essa é a resposta. Não. É o fato. Nós temos um fato, 61,7. 61,7, por causa do tempo de contribuição. O tempo de contribuição pega. Então ela realmente está piorando, ela está passando de 61,7 para 62. O custo para ela, particularmente, não foi tão grande. Agora, o custo para ele vai ser grande. Ele vai ter que trabalhar bem mais tempo, tá certo? Então essa é a realidade da reforma. A realidade da reforma é essa. Vocês estão há 4 mandatos no poder. Por que não botaram imposto sobre dividendo? Por que deram benefícios para bilionários? Por que deram dinheiro para a JBS? Por que deram dinheiro para o BNDE? Por quê? Vocês estiveram no governo. Vocês são o governo. Nós estamos há 3 meses. Vocês tiveram 18 anos. 18 anos no poder. Quem financia o Lula, né? Por que financia o Lula? É uma pergunta que a gente faz. E aí, essa semana teve um jantarzinho, sabe? O jantarzinho foi o Cláudio Haddad, dono da Insper, o Sicupira, que é sócio da Ambev, portanto, sócio do Lema, o Fábio Barbosa e o Pedro Passos, que são os donos da Natura, o Frederico Trajano, que é filho da Luísa Trajano, da Magalu, o Holácio Lafer Piva, que é o dono da Klabin, e o Pedro Moreira Salles, que é o dono do Unibanco, e o Sérgio Real, que é o dono do Santander. Esses são os milionários que querem acabar com o Brasil e estão financiando a campanha do Lula. É para isso que o Gervásio falou, é para eles ganharem dinheiro no final. O senhor falou aqui antes que dialogava com vários líderes políticos e inclusive mencionou aqueles que participaram do que o senhor chama de golpe contra Dilma Rousseff. Um dos apoiadores do impeachment de Dilma Rousseff foi o seu vice, Geraldo Alckmin. Como é que está a discussão dele em relação àquele momento histórico? Não fale isso, que não é verdade. Geraldo Alckmin era contra o impeachment de Dilma? O Geraldo Alckmin não só era contra, como ele pediu um parecer de um advogado que deu um parecer contra o impeachment. Não, por favor, sabe, não fale isso, porque o Alckmin é um homem, sabe, de bem. Mas não é um risco usar impeachment para tirar governo impopular? Eu vejo que não, e quero dizer mais. O PSDB agiu corretamente, votando favoravelmente ao impeachment. Temos o dever de apoiar o governo, possível governo Temer aí na frente.
Não votaria em Lula nem se fosse contra outro candidato que não fosse Bolsonaro. De jeito nenhum. Por quê? O Lula fundou esse país. O Lula deu miséria pro povo distribuindo R$1 e dando 9 pros amigos deles. E não vem me dizer que foi provado que ele não tem nada a ver, os companheiros dele, entre aspas, não tem nada a ver. Porque se não tem nada a ver, como é que alguém devolve bilhões de reais? Por que ele mandou dinheiro para outros países se o povo aqui estava com tanta necessidade? Todos os males que a gente tem enfrentado pós-Lula, ele é o culpado. Eu não acho que um cidadão como Lula possa dar qualquer contribuição para a gente ter avanços e inovação nesse país. Ele vai ter um ponto final exatamente como eu vou ter o meu ponto final. Quanto mais rico e poderoso é o homem, mais ele acha que é imortal. Todos nós somos mortais. E na verdade, né, o que o dinheiro pode garantir muito para você é um bom forno crematório. Nada mais além disso aí. O pessoal tem que entender que nós temos um ponto final. E no dia do ponto final, tu vai apresentar teu currículo. O teu currículo não é o curso que você fez. Eu não vou perseguir quem não acredita em Deus, é um direito dele. E eu acredito. Então, nesse dia do juízo final, qual é o teu currículo? O que você fez aqui na terra e o que você não fez. Você tem que entender que uma vez um cara lavou as mãos e mataram Jesus. Então a omissão, no meu entender, é um pecado também. Tanto é que eu sempre falo, eu peço a Deus mais que sabedoria, diz que Salomão pediu lá atrás. Eu peço força para resistir, que é foda. É foda resistir essa pipoca dessa cadeira aqui. E coragem para decidir. E complemento com uma outra passagem bíblica. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Se fosse entrar contra, pudesse entrar contra você, eu entraria para acabar ou morrer. Não pode ficar na demagogia. Eu sei que o senhor é um deputado que inclusive defende a pena de morte, eu sei tudo do senhor, mas o que eu falou foi a pura verdade. Não tem que ser hipócrita não, fazer campanha política aqui não. Tá o gatilho apontado. Eu conheço sua história muito mais do que o senhor crê e imagina. O senhor é uma pessoa que prega a pena de morte, mas também não tem rabo preso com ninguém. Mas eu acho que os principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT, orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto, que foi encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados.